todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Ou seja, interessante aí, ele enxergava nos soldados romanos que estavam guardando ele como pessoas que também necessitavam conhecer a verdade. Então ele viu aquela prisão como uma oportunidade de testemunho para aqueles guardas. Então, gente, todas as vezes que um servo de Deus é preso, ele também se torna um testemunho para aqueles que prenderam ele. Quer ver um exemplo? Deixa eu pegar lá do começo da Bíblia, José. Quando José foi preso, ele foi um exemplo na cadeia. O carcereiro confiou a José tudo que ele tinha, porque José era responsável, mania de dizer Josué, 3 meses em Josué. José, ele era um excelente administrador e ali ele foi um testemunho para o carcereiro. Como é que esse cara está preso aqui, sendo que ele é tão bom, tão qualificado? E aí, ele foi um exemplo lá na cadeia. Indo para o Novo Testamento, nós temos o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus foi capturado, quando Jesus foi preso, quando Jesus morreu, os próprios soldados que participaram da crucifixão, aquele centurião reconheceu que ele era o Filho de Deus. E aí, nós temos o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, que ao cantar na cadeia, ele e Silas cantando na prisão, enquanto rolava o terremoto, e depois o carcereiro viu e ia se matar, e Paulo e Silas impediram dele se matar, e depois eles se converteram. Então, um servo de Deus na prisão, ele também se torna uma fonte de exemplo, de testemunho, para aqueles que estão em sua volta, os outros presos, os guardas. Nós conhecemos irmãos que infelizmente passaram por isso e que foram uma luz lá na cadeia, foram uma luz lá na prisão. E um dia, quando a perseguição voltar com tudo, quando houver decreto de morte, quando houver a prisão daqueles que guardam o sábado, um dia essas cenas, essas histórias vão se repetir. Com o Espírito Santo, com o poder da chuva serôdia, nossa luz não vai ser apagada por nada. Em qualquer lugar da terra que nós estivermos, nós vamos estar pregando e com o poder do Espírito as pessoas vão se converter. Amém? Amém. Então, olha o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Isso aqui é muito importante. Os irmãos das igrejas que Paulo tinha fundado, os irmãos sinceros, né? Eles, motivados pela prisão de Paulo, eles agora sentiam mais vontade de pregar. Eles sentiam mais motivação para pregar o evangelho, porque agora Paulo estava preso e agora era com eles. Então, era isso que deveria acontecer em cada igreja. Quando o líder ficasse doente, quando o líder estivesse impossibilitado de falar, era para os membros tomarem o lugar do líder e se manifestarem na pregação do evangelho. O que acontece em muitas igrejas é que os membros se apoiam no líder, né? Por isso que às vezes o líder tem vários cargos em cima dele, e também quem geralmente faz a parte missionária é geralmente o líder. Muitas pessoas da membresia ficam apenas indo assistir os cultos, mas não participam da pregação. Quem participa é o líder e mais algumas pessoas ali antigas da igreja, e o resto fica só indo, assiste, um culto ou outro e pronto. Esse é o problema. Mas esses membros aqui de Filipos, eles viram que Paulo estava naquela situação e aquilo acendeu neles a chama por continuar a obra que ele tinha começado. E Paulo parabeniza isso. Paulo, ele reconhece isso. Ele louva a Deus por isso, porque aqueles irmãos, eles realmente mostraram o que é ter um zelo missionário. Então, gente, tudo isso aí foi algo bastante interessante e motivador para Paulo. Mostrar que isso motiva o líder, porque ele lá na prisão, ele poderia pensar, vixe, eu estando aqui, a igreja vai desmoronar. Eu estando aqui, os membros podem, com o tempo, sair da igreja, né? Podem perecer na fé. Mas a notícia dessa pregação do evangelho
dos membros dele se tornando pregadores deu uma motivação para Paulo no senso de dever cumprido. Eu formei uma igreja missionária. Eu formei novos líderes. Então, isso é algo que todos nós devemos fazer. Por isso que a igreja funciona assim. O pastor, ele coordena os anciãos coordenam os líderes de PG, e os líderes de PG coordenam os membros do seu PG. É assim, líderes formando novos líderes. Esse é o processo do discipulado, do fazer discípulos. E aí, verso 14, Paulo elogia, né, quem está pregando o evangelho. E o verso 15 tem o outro lado da moeda. Diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Por incrível que pareça, tinha gente que pregava o evangelho por inveja e rivalidade. Como assim? Como é que isso pode acontecer? Paulo não menciona a causa dessa rivalidade, né? Mas mesmo em Roma devia haver um partido que tinha ciúmes da influência de Paulo. E supostamente a sua prisão era uma oportunidade para diminuir a influência de Paulo e fortalecer a posição deles. Paulo estava aprisionado e eles tinham acesso ao povo. Ou seja, esse grupo aí, eles pensavam de uma maneira muito errada. Eles pensavam assim, como Paulo está preso, essa é a nossa oportunidade de apagar a influência dele e nós vamos tomar a fama que ele tinha. Antes ele era o pregador do evangelho, mas nós somos os pregadores do evangelho no lugar dele. Então essa era uma motivação muito errada que eles tinham de pregar o evangelho. Eles queriam tomar a posição de Paulo, eles queriam enfraquecer a influência que Paulo tinha. Então, com pretextos assim, era fácil insinuar que Paulo tinha alvos ambiciosos e exercia influência inadequada. Os opositores poderiam até concordar com Paulo na doutrina, mas procuravam prejudicá-lo com a sua inimizade. Então, como esses homens professavam pregar a Cristo, era difícil discernir os motivos deles. Se era um grupo de judeus que mantinham as doutrinas essenciais do Evangelho, mas que ao mesmo tempo eram implacáveis com Paulo por causa dos gentios, então tal partido poderia tentar pregar a Cristo e ainda nutrir contra o apóstolo os maus sentimentos que ele lhes atribuía. Então, o que acontecia? Tinham essas pessoas que pregavam, mas com a motivação egoísta, querendo aparecer. E ainda existem pessoas hoje assim. Tem pessoas que fazem a coisa certa. Exatamente, né, Fred? Exatamente. Ainda existem pessoas assim hoje, que fazem a coisa certa, até vão para os estudos, até vão para a pregação, mas vão com motivação de querer aparecer, de querer conquistar ali, entre os outros membros, uma posição de destaque. Infelizmente tem isso. Pessoas que só vão cantar para poder aparecer, que querem ser convidados para cantar em vários lugares. Tem pessoas que se convidam para pregar. Tem pessoas que oferecem, como se estivesse oferecendo um produto, oferecendo ali seus talentos, as suas habilidades, para que as outras igrejas possam vê-las como pessoas mais capacitadas. Olha, um conselho para a sua vida. Nunca se convide para nada. Nunca se convide para nenhum evento. Nunca se convide para cantar. Nunca se convide para pregar. E quando você faz isso, você está se louvando. Você está se adorando. É mostrando para os outros o quanto você é maravilhoso, o quanto você é competente. Nunca você diga isso sobre você mesmo. Deixe que os outros digam. E nem ligue para o que os outros falam. Se falam bem, se falam mal, faça a sua parte. Faça para Deus. Mas também nunca diga o quanto você é bom, o quanto você é capacitado. Você nunca deve dizer isso. Então, nunca faça nada para aparecer. Nunca faça nada para conquistar algum prestígio, para conquistar alguma fama, porque isso não vem de Deus. Aquelas pessoas estavam pregando o evangelho, o mesmo evangelho que Paulo pregava, mas com a intenção de enfraquecer a imagem que Paulo tinha. Eles não tinham apreço pelo fundador da igreja. Eles queriam que Paulo ficasse escondido, a influência de Paulo fosse ficando cada vez mais fraca e que eles pudessem
ter a mesma fama que Paulo tinha. Só que olha como Paulo era positivo. Olha como Paulo pensava da maneira como Jesus pensa. Olha aí, verso 15 ou 16. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da pregação da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Olha como Paulo diz. Eles acham que assim eles vão aumentar meu sofrimento na prisão. Eu estou enganado. Então, às vezes, tem essas pessoas que elas acham que elas fazendo o que elas estão fazendo, elas vão prejudicar a vida do líder. Elas vão deixar o líder o líder com inveja. Então tem pessoas que têm essa mentalidade muito terrena, muito mundana. Fazem as coisas por partidarismo, ficam enganando um, enganando o outro, ficam ali colocando uns contra os outros dentro da igreja, ficam querendo ali ter alguma posição nas eleições, nas comissões. Essas pessoas tentam conquistar-lhe votos. Tudo isso é um pensamento de política mundana. É assim que os vereadores, os candidatos na política do ser humano fazem. Ficam querendo burlar as regras, ficam querendo ali, de uma maneira totalmente satânica, de ficar querendo aparecer, de ficar querendo posições de poder, agindo da maneira errada, agindo de forma egoísta, agindo de forma totalmente contrária ao pensamento do céu. Então, Paulo diz assim, eles estão fazendo isso aí por inveja, por rivalidade, achando que eu vou me importar com isso. Achando que isso aí vai aumentar o meu sofrimento na prisão. Olha o que Paulo diz. Olha aí o verso 18. Mas que importa? Ou seja, isso aí não vai me afetar. Por quê? Porque uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olha como Paulo é incrível. Está dizendo, olha, eu não estou nem aí se quem está pregando fingido, está pregando só para aparecer, e aqueles que estão pregando de boa vontade, também, eu não importa a maneira como o evangelho está sendo pregado, de forma que ele seja pregado. Eu quero que ele seja pregado, não importa a motivação de quem está falando, eu quero que o evangelho seja pregado. Por isso eu me alegro, ou melhor, eu sempre estou alegre. Olha o que Paulo está dizendo. Não interessa o que vocês façam comigo, não interessa o que vocês digam nas minhas costas, não interessa o que vocês fazem pelas minhas costas, não interessa se vocês estão sendo fingidos, não interessa se vocês têm motivação egoísta, não interessa qual seja o que está levando vocês a fazer isso. Eu vou me alegrar, eu estou sempre alegre, em qualquer situação. Não ache que você vai me afetar, não ache que você vai me colocar para baixo, não ache que você vai me envergar. Eu vou estar sempre alegre, eu estou sempre contente. Então, esse é um segredo para você viver a vida mais feliz. Não deixe qualquer coisa te abalar. Se você é líder, não se dobre com facilidade. Tenha esse pensamento de Paulo. O que importa? Eu estou sempre alegre. Sim, sempre me alegrarei. Mantenha-se convicto, mantenha-se firme. Não, todo problema que vier, pense assim, não, esse problema não é nada. Você sempre tem que ter esse pensamento. Esse problema aqui não significa nada. Comparado ao que Jesus passou no meu lugar, isso aqui não é problema grande. Você tem que sempre esse jogo de cintura para não se deixar abalar pelas críticas, pelas invejas, pelas pessoas que estão ali com motivação errada. Faça o seu trabalho para Deus e sempre esteja alegre. Sempre esteja contente e sempre esteja com a esperança no coração de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa lição de hoje. Nós possamos ter aprendido essa lição, de estar sempre contentes e felizes de que tua obra esteja avançando e que os líderes aqui, Senhor, possam ter essa mesma resiliência que Paulo tinha. Passar pelas piores angústias, piores provações, mas com um sorriso, com a confiança no seu rosto. Agora, Senhor, abençoe o estudo do livro. Prepara-nos para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem for passar o livro, fique à vontade.